E a segunda parte, para quem não assistiu a primeira, procura aí no canal, 4 operação da oração em línguas. Aí nós falamos na primeira live 2 operações, e nós vamos estar falando dessas outras 2, né? Que era 4, nós falamos 2, e agora nós vamos estar falando de mais 2 nesta live aqui. Então, quem for chegando já vai curtindo, já vai compartilhando essa live, que vai ser uma bênção. A outra já foi uma bênção. Procura a primeira parte aí no canal, tá com o mesmo título: 4 operações da oração em línguas, pastor Fabrício Santo. Então, é uma bênção. Eu creio que Deus vai falar, vai usar o servo dele. Acabou de chegar de uma viagem missionária correndo, chegou correndo para começar a live. Obrigado, pastor Fabrício, pela sua disposição, por esse esforço, né? Por esse esforço. Obrigado aí por estar mais uma vez aqui no nosso canal, na live aqui. Boa noite, pastor Ariston. Boa noite a todos os irmãos que já estão se chegando aqui na live, né? É um prazer, nós se esforçamos mesmo, porque para nós é um prazer, é um privilégio e é de suma importância ter esse tempo com vocês, compartilhar a palavra. E essa é a nossa missão, né? Compartilhar das boas novas, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Não medimos esforço. E como o pastor Ariston mesmo mencionou, né, nós estamos na segunda live sobre o título As 4 operações da oração em línguas. Na nossa primeira live, né, pastor, falamos ali ficou extenso, né, falamos bastante da primeira operação, que é a edificação pessoal, e a segunda operação, que é quando nós oramos em línguas numa reunião pública, né, numa reunião da igreja, quando nos reunimos como corpo, né, igual Paulo fala, né, um tem salmo, o outro tem cântico, o outro tem uma palavra. Então, nesse reunir, pode se mover, pode, né, ter o fluir da segunda operação, que é quando falamos em línguas e alguém tem a interpretação daquelas línguas que está sendo falada, né, movida pelo Espírito a nível de profecia, a nível de uma palavra rema, a nível de uma exortação para a igreja local, né? Acho importante, pastor Alisson, dar uma repassada breve, né? É Pois. tipo, é tipo aquelas séries, né, que pega o último capítulo, dá um resumido do último capítulo para a pessoa se conectar, né? Porque nós vamos entrar no assunto das outras 2 operações que não é tão comum e também, pastorais, não é tão falado na igreja, né? Geralmente falam-se muito do orar em línguas, interpretar línguas, né? Línguas de interpretação. Ó. Em algumas linhas denominacionais ainda ocorre esse mover, né? Pessoal mais pentecostal, mais aberto para o mover pentecostal, até que falam, até que tem, mas as outras 2 operações, que é o sinal para o incrédulo e línguas de intercessão, essa é muito pouco falado, quase que quase que até está oculta aos olhos dos irmãos ali aqui dentro da palavra. Então, nós vamos dando continuidade ao assunto, nós vamos abordar mais essas 2 operações, concluindo as 4 operações, amém? Então vamos lá, vocês estão conosco aqui? Amém. Quem está entendendo vai digitando amém. Porque você pode dar uma pincelada, pastor Fabrício, porque talvez alguns vão entrar hoje, não assistiu a primeira live e está Sim. entrando hoje. E quem não assistiu a primeira live, assiste. Foi um assunto muito profundo, uma live quase 2 horas de ensinamento profundo, falando da edificação. Nós falamos de 2, mas principalmente falamos da edificação. Foi muito forte, foi uma bênção. E quem for chegando também vai curtindo, que isso avisa o próprio a plataforma do YouTube que o vídeo está sendo importante e aí divulga para outras mais pessoas. Então, Fabrício, pode trazer esse ensino precioso para nós. Vamos lá então, homem de Deus. Irmãos, eu quero dar aqui os tópicos que nós enfatizamos na primeira live sobre as 4 operações do falar em línguas, que foi a primeira operação, que é a língua para edificação pessoal,
essa operação do orar em línguas nós recebemos quando somos cheios com o Espírito Santo. Muitos, quando nascem de novo, já logo consequentes são cheios com o Espírito Santo, mesmo antes do batismo nas águas, ocorre também, não é um viés de regra, tá? Porque Cornélio, seus amigos e toda a sua casa, quando receberam o apóstolo Pedro, que pregou a eles o evangelho do Senhor Jesus, e no meio da pregação de Pedro, tá ali em Atos, né? No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo caiu sobre os gentios. A Bíblia enfatiza, e caiu o Espírito Santo sobre os gentios. Há uma ênfase que o Espírito Santo caiu sobre os gentios, não os judeus. Porque os gentios não era comum, os gentios não tinham conhecimento do templo, da lei de Moisés, né, do Pentateuco, dos profetas. Então, pessoas que não tinham nenhum entendimento sobre a lei, os profetas, sobre dízimo, sobre templo, ao ouvir o evangelho de Jesus Cristo, um centurião romano e os seus amigos, né, gentios, povo longe, povo estranho, né, à linha judaica, receberam o Espírito Santo instantaneamente ao ouvir. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que enquanto o apóstolo Pedro estava pregando, um homem cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro pregando, tomado, derramando do Espírito Santo. Imagina, pastor Ares, ouvindo uma ministração ao vivo e a cores do apóstolo Pedro. Verdade. Não era Forte, qualquer mensagem, não, né? Eram verdade. palavras que eram como flecha. As palavras do apóstolo Pedro foi batendo no coração daqueles romanos, foi batendo, batendo, batendo. E quando o Espírito Santo sondou o coração das pessoas que ouviu o evangelho e viu um nível de fé no coração deles, fé para a salvação, o Espírito Santo entrou dentro deles, eles foram salvos e cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que começaram a falar em línguas. Então, esse começar a falar em línguas, né, é a língua que recebe assim que você é salvo e é cheio do Espírito Santo. Essa língua, para edificação pessoal, é a língua que você vai orar a todo momento, né? Como está, nós falamos muito, Efésios 6,18, orando todo o tempo no Espírito. Judas, o livrinho, vós, porém, amados, edificai a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, de uma forma contínua, né? Orando. Então, vamos lá. A primeira operação do falar em línguas é a operação que nós recebemos pela fé, recebemos quando cremos no Senhor Jesus, como somos cheios do Espírito Santo, e é uma linguagem que fica no nosso espírito humano para nossa edificação pessoal. A live está travando. Travou um pouco, mas aí parece que agora voltou. Travou um pouco na hora mas voltou. O sinal, tem hora que o sinal dá uma variada mesmo. Eu estou fechado num quarto aqui, para não ter barulho. Então, essa língua, né, nós explicamos bastante, que é a linguagem que você vai falar a hora que você desejar, certo? Você fala pela fé, você não precisa de uma unção, você não precisa estar no meio da igreja, você não precisa de um mover específico. Falar em línguas para edificação pessoal é uma prática muito mais no nosso a sós com Deus, no nosso pessoal com Deus. É você que ativa, mesmo quando você está naquele dia mal, mesmo quando você está se sentindo fraco, não é uma língua de edificação própria, então quando você se sente fraco, é aí que você tem que orar em línguas mesmo. E essa língua, ela não vai ter interpretação, porque a Bíblia fala que estamos orando mistérios. Mistérios que foram escondidos dos séculos, das gerações, mas foi nos dado a conhecer agora pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: o que olhos não viram, o que ouvidos não viram, não penetrou no coração do homem, mas Deus nolo revelou pelo Espírito aqueles que o amam. Como que o Senhor vai revela esses mistérios para nós por meio do Espírito Santo? Através do dom de falar em mistérios, o dom de edificação pessoal que todo crente, todo aquele que crê em Jesus nasce de novo e já pode receber. Nem todos recebem, porque nem todos se abrem, nem todos acreditam, nem todos desbloqueiam os bloqueios da mente, né? Mas
todo aquele que nasceu de novo, recebeu Jesus como Salvador e tem o Espírito Santo como selo no seu coração, já está disponível para você falar em línguas para a edificação pessoal. Amém? Segunda operação que falamos na live passada foi línguas a nível de interpretação numa reunião pública, é onde o apóstolo Paulo destrincha o capítulo 14 de 1 Coríntios, explicando como a igreja de Corinto deveria se comportar numa reunião da igreja, numa reunião onde vai ter crente, vai ter incrédulo, vai ter visitante. Não é assim, irmãos, nas nossas igrejas? Eu fico triste, pastor Ares, quando não tem visitante na igreja. Você também ficava triste quando você era pastor de igreja local? Ficava. E eu até incentivo os irmãos, gente, traga visitante, né? Então, quando estamos reunidos como igreja, a igreja ela tem que ter as portas abertas para todo mundo, gente. Para o desviado, para o crente, para o irmão que já congrega, já é membro, e para aquele visitante, o familiar que decidiu ir no culto. Então, o apóstolo Paulo fala, gente, na reunião pública, eu quero que vocês falem 5 palavras com entendimento do que 1000 palavras em línguas. Porque o visitante, ele foi lá para ouvir uma mensagem. Se vocês ficar falando em língua, o dirigente, o pastor ou o líder que está liderando aquela reunião, se ele pegar o microfone, subir lá no púlpito e ficar xarabá, 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 xerecã, xarabá, xarabá, amém. Acabou o culto, irmãos, vamos para sua casa. O apóstolo Paulo falou, aí, como que o incrédulo vai dar amém num culto desse? O pastor, no máximo, ele edificou a ele mesmo, porque ele falou em línguas diante das pessoas, diante de uma reunião na igreja. Então, o apóstolo Paulo fala assim, gente, irmãos, quero, pois, que ao vos reunir na reunião da igreja, quem falar em línguas, que seja um por vez, não fique um monte de gente falando alto, gritando em línguas. E quando alguém falar em línguas e se levantar no meio do culto, que haja um intérprete. Espere um momento, porque às vezes não é instantâneo. Eu já vi, irmãos, interpretação de línguas, às vezes não é instantâneo, né? Às vezes leva uns minutos ali para o Espírito Santo dar a clareza e ativar essa unção em alguém. Por quê? Que eu quero enfatizar que eu vi nos comentários dos irmãos, eu quero ter o dom de interpretação. Irmãos, igual está em Coríntios capítulo 12, os dons do Espírito, ele dá segundo lhe apraz. Ele dá para um fim útil. O Espírito Santo não dá dom para a gente só porque a gente quer dom. Ele dá o dom para uma operação de edificação para a igreja. Amém? E amém. Se você tiver disponível, se você quer ser usado por Deus, só que tem uma coisa. Se você não fala em línguas para edificação pessoal, se você não se habituou com o canal do seu espírito humano, aonde flui as línguas para edificação pessoal, você vai ter dificuldade de ter o discernimento quando estiver movendo num culto público uma língua para interpretação, né? Geralmente o Espírito Santo vai usar, vai mover com uma unção quem já tem um pouco da prática da oração em línguas para edificação pessoal. Mas foi isso que enfatizamos também, né, pastor Ácio? A variedade de línguas que Paulo fala em 1 Coríntios 12 está nessas 4 operações. Falam todos variedade de línguas? Não, nem todos falam variedade de línguas. Nem todos falam língua para edificação pessoal? Sim, todo crente em Jesus, nascido de novo, pode e deve falar em línguas para edificação pessoal. Todos falam línguas para interpretação, língua de interpretação para edificação do corpo da igreja? Não, nem todos. Nem todos. Conheço pessoas que falou uma vez, depois não falou mais. Que isso aponta? O irmão esfriou, o irmão desviou? Não, foi algo específico do Espírito Santo na vida daquele irmão e na vida das pessoas que estavam perto daquela pessoa, certo? Pode acontecer. Você pode ser tomado por Deus numa unção e falar a língua para interpretação, né? Deus pode te usar para trazer uma profecia para a igreja. Interpretam todos língua de interpretação?
Não, nem todos têm o dom de interpretar línguas, né? Por incrível que pareça. Eu tenho muita prática de oração em línguas há mais de 20 anos. E foram poucas as vezes que eu falei língua para interpretação e interpretar alguém orando perto de mim foi uma vez só numa vigília, né? Eu fiquei preocupado e chateado com isso. É bom enfatizar isso, né, pastor Ácio? Porque tem pessoas que só porque às vezes não teve esse mover, ela acha que o Espírito Santo não está movendo, ou que aí vinha aquele monte de condenação. Eu fiquei chateado com isso? Não. Eu entendi, né, que o Espírito Santo moveria a hora que ele quisesse, por um fim útil, né? É, agora vamos entrar na terceira operação do falar em línguas, amém? Vamos lá para Atos 2 de novo? Eu falei na primeira live que nós íamos voltar para Atos 2. Vamos lá, porque houve duas operações em Atos capítulo 2. E aí eu vou pegar aqui na segunda operação e logo depois nós já vamos falar da segunda não, da terceira operação, Depois da quarta. que língua sinal para o incrédulo, e a quarta operação, que é a línguas de intercessão, gemidos inexprimíveis. Vamos lá. Atos capítulo 2 fala aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Atos 2:1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Como eu disse na live anterior, essa língua de fogo que veio no cenáculo, quando o Espírito Santo entrou no cenáculo, essa manifestação de língua como fogo que pousou sobre cada um dos 120 ali no cenáculo, é a língua que todo crente recebe para edificação pessoal. Ali fala que pousou uma língua sobre cada um. Então todos receberam. Amém? Primeira manifestação do Espírito Santo foi línguas para edificação pessoal. Amém? Amém. Oi, irmã Esther. Tudo bem? Aí, versículo 4. Vamos lá, acompanha na sua Bíblia aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, você não precisa estar sentindo um tremelique, sentindo fogo, arrepio para falar em línguas. Você precisa crer, é pela fé. Crê em Cristo, crê em Jesus e crê no poder do Espírito Santo. Você pode falar em línguas. Mas, o que acontece? Quando você está falando em línguas para edificação pessoal, o Espírito Santo vai enchendo o teu espírito dos mistérios de Deus. O rio que Jesus fala em João 7,37, esses rios de água viva que fluem do nosso interior, quem crê nele, flui rios de água viva, é o Espírito Santo se movendo. Então, quando eu começo a falar em línguas, ore canta labashuri, canta rabaraba, labassore, canta eu começo a liberar o rio de água viva. Eu estou falando ao Pai em mistério. Irmãos, Deus é poderoso. Irmãos, eu posso começar a conversar com vocês e com o pastor Ariston e ficar tudo normal, porque são homens falando com homens. Mas, irmãos, não tem como alguém falar com Deus e continuar normal, irmão. Eu não sei vocês, mas, irmão, às vezes eu estou falando com algum irmão sobre as coisas de Deus, o Espírito Santo já começa a mover, nós já começa a sentir. Irmãos, agora imagina eu falando com o Pai numa linha direta. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eu falando com Deus, nós estamos numa conversa íntima, uma atmosfera é criada, irmão, porque Deus é espírito, e eu estou falando em espírito. Então, é o seguinte, o Espírito Santo veio, eles receberam língua de fogo, a Bíblia não fala quanto tempo eles oraram para ficar cheio, mas a Bíblia fala que primeiro eles receberam a língua de fogo, passaram a falar essa língua, xarabá, 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 xarabá. Irmão, e se eu ficar aqui uns 20 minutos, xarabá, meia hora, xarabá, daqui a pouco vocês vão ver o pastor Fabrício chorando, dando risada.
Eu agora eu tô pela fé, eu tô falando pela fé. E eu posso falar a hora que eu quiser, porque Deus já me deu esse dom, tá em mim. Ore canta, lamassore canta, ramachere canta, ramarra. Mas se eu ficar um tempo aqui falando em línguas pela fé, eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Certeza. Orar em línguas, você até começa pela fé, mas você termina cheio. Não tem como você começar pela fé e terminar pela fé. Não tem como começar seco e terminar seco. Você até pode começar a falar em língua seco, irmão, sabe? Seco. Seco, assim, você não está sentindo nem um arrepiozinho, nada, nada, nada. Seco, pensando nos problemas, pensando na conta que você tem que pagar, pensando um monte de coisa. Você começa, xaracanta lavassuri, andare canta labaxara, canta labaxara. Vai passando um tempo, o Espírito Santo vai acalmando sua alma, você para de pensar nas contas, você fica, chore, canta labassuri, andare. Quando você passa um período longo, daqui a pouco, irmão, você está molhado. Porque não tem como você liberar o rio do Espírito Santo e continuar seco. As Verdade. pessoas perguntam ao longo dos anos, pastorados, irmão, eu posso orar seco? No seco mesmo, sem sentir nada? Sabe o que eu falo para as pessoas? Por favor, pelo amor de Deus, começa a orar do jeito que você tiver. Não espera sentir nada, é no seco, é chateado. Irmãos, eu vou abrir algo para vocês. Quantas vezes eu e minha esposa a gente desentendeu ao longo dos anos, né? Que casal que não tem um desentendimentozinho, às vezes desentende por causa da cor da porta, não lavou a panela, a louça ficou cheia, sabe? Mulher, de vez em quando, pega no nosso pé mesmo com essas coisas, sabe? Ah, aqui. Aí, quantas vezes eu, às vezes, meio chateado com a minha esposa, eu fui pro quarto e comecei, chorei, canta lá, machorei, anderema. Mas ela não para de me encher as paciências com esse negócio de louça, senhor. Xaramaraba, canta lá, bassuri, andaraba. Vocês podem se escandalizar, irmão, mas o pastor Fabrício ora às vezes até meio chateado. Mas o negócio é o seguinte: à medida que eu continuo orando, eu não continuo chateado. Passa meia hora, o Espírito Santo fala assim: rapaz, você tá errado, vai lá e lava toda a louça. Liga um louvor e continua orando em língua, lavando a louça. Quando você vê, você já acabou de lavar a louça e não vai ter mais chateação. Aí eu, é verdade. Aí eu vou, aí dá uma alegria, você começa a chorar lavando o prato, Deus já começa a falar umas coisas da palavra, aí você já abraça a esposa fica mais contente ainda, ei, glória a Deus, o avivamento chegou, você está lavando louça. Então é assim, irmão, a gente começa no seco, chateado, mas é impossível você começar pela fé no seco, chateado, orar em línguas, falar com Deus em mistérios, e no meio do caminho você não ficar cheio dele, ele não falar com você, você não falar com ele. Diz assim, como Irmã, fazer para sair do desânimo? é o que Vocês nós deu estamos falando aqui. Você tem que permanecer. A Bíblia fala orando, tem que ser uma coisa contínua. Você faz um desafio consigo mesmo, ora desanimada e continua orando. Vamos ver se o desânimo ele resiste à alegria do Espírito Santo. Se o desânimo vai resistir à força do Espírito. Não resiste, irmão. Não existe. O negócio é que vocês não rompem uma linha de tempo. Porque tem gente que ora só um pouquinho, acha que tá bom. Irmão, vai depender da sua sede e da sua necessidade. Tem pessoas aqui nessa live agora, e eu quero falar isso como profeta de Deus. Você entrou aqui nessa live, nessa noite, e de repente você tem a necessidade de um caminhão-pipa. Você já viu aquele caminhão de água potável que vai encher as caixas d'água lá no Nordeste, quando falta água? Aqueles caminhão com não sei quantos mil litros d'água, que enche 10 caixas d'água de 10 casas. Às vezes, irmãos, a nossa necessidade é um caminhão inteiro de água, é um rio, e nós estamos nos contentando em tomar um copo de água. Às vezes, a sua necessidade é você ser lavado, é uma chuva, é uma torrente de água do Espírito Santo, e você está se conformando com uma gotinha na tua testa. Então pensa nisso. Com respeito à oração em língua, você está se conformando com uma gota, mas o Espírito Santo tem um rio para você entrar dentro. Vai depender só de você. Começar 15 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora. Você viu que o desânimo está lá? Continua. Você viu que o desânimo está lá, o diabo está lá querendo te desanimar, você faz meia hora que você está orando em línguas. O que nós fazemos, pastorais? Para na meia hora?
Não, continua. E outra coisa, pastor Fabrício, tem pessoas que falam assim: "Eu tô orando, pastor, e não tá acontecendo nada". E aí eu pergunto: "Você tá orando como?". Aí ele fala: "Ora um dia, fica 3 dias sem orar". E eu falo: "Não, isso não é prática". Quando eu falo prática, é diariamente. É diariamente, todo Exatamente. dia tá orando. Se a pessoa ora um dia, bastante, às vezes a pessoa num dia orou 8 horas, 9 horas, 10 horas, aí fica 2 Passa uma dias, 3 semana. dias, semana sem orar, não adianta. Muito bom esse gatilho que você pegou aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Nós estamos a orar em línguas para edificação, praticar oração em línguas. Estamos falando de edificação, certo? O que é edificar? É construir. Então, irmãos, esse é o problema. Você sabe o que é? Eu vou fazer uma linha de pensamento. Você sabe o que significa edificação, construir, orando em línguas? Por exemplo, tudo que você vai edificar precisa de um alicerce, viu, irmã Maria? Precisa de um alicerce. Se É você que levantar um ela falou muro. é que ela colocou que tá orando 4 a 5 horas, tá, parabéns, Maria Souza. Então, aí o que, que eu vou explanar? Presta atenção, irmã Maria e os demais irmãos. Você levanta um muro que vai permanecer de pé em cima da terra fofa? Ninguém faz isso. Qualquer construtor sabe que dependendo da altura do muro, da altura da edificação, você tem que primeiro cavar um fundamento e colocar cimento. Você tem que cavar até achar rocha. Ninguém constrói em solo arenoso. Uma boa construção firme que vai permanecer sem rachar, sem cair, tem que ser construída em rocha, em solo. E você só acha pedra no solo quando você cava fundo. Então, aqui eu vou dizer um princípio para vocês. Quando começamos a orar em línguas, meu irmão, antes do Espírito Santo subir, ou seja, antes de ter coisas visíveis na sua vida, ele vai trabalhar no invisível. Antes dele edificar qualquer coisa que alguém possa ver, ele vai edificar aquilo que ninguém vê. Porque a edificação do Espírito Santo é essa, ele trabalha fundamento primeiro. Por isso, pastor Horácio, que nesses 20 anos as pessoas questionam também. Ai, pastor, eu tô orando já não sei quantos meses, 3 horas por dia, eu não tô vendo nada. Eu falei, glória a Deus que você não tá vendo nada, porque o justo, ele não anda por aquilo que ele vê. Continua orando em línguas, porque os da fé não andam por aquilo que vê, mas andam por aquilo que crê. Mas Se você. eu peguei um gancho aí, você falando isso, da fundação, ver um insight, como o pessoal gosta de falar. Se for uma casa pequena, a construção é rápida, que nós construímos uma grande igreja lá em São Paulo, aqui em Ribeirão Pires, lá onde você foi, e era uma construção grande. Então demorou muito, porque fazer um alicerce grande demora mais do que uma casa de 2 cômodos. Então, aí eu peguei esse gancho agora, você falando, se está demorando às vezes o resultado, porque essa edificação é algo que Deus está construindo, algo grande que ele vai fazer, que ele vai E vamos. manifestar. A pastora Isabel falou que tem 2 meses que ela está orando. E vamos colocar outro parênteses aqui, pastor, nessa mesma linha de pensamento, porque não tem como desconectar oração em línguas para edificação pessoal sem falarmos de construção. Amém? Ó, vamos pegar esse gancho aqui, pastor Horácio, que você falou da edificação funda, né? Você falou da edificação funda. E Isso, grande, né? Que tem obra grande, né? isso. Mas espera aí. Alguém constrói num terreno cheio de entulho? Qual é a primeira parte da obra? Não é limpar o terreno? Hã? Então, irmãos, nós aprendemos muito ensinamento errado com a religião, nós fomos doutrinados com muita doutrina de homens, e nós temos muito carrapicho religioso, nós temos muita cultura humana, muito ensinamento errado a respeito desse assunto na nossa mente. Então, o terreno está com uns entulho, entulho religioso. Então, pastor, geralmente as pessoas começam a orar em línguas e ela já quer que o Espírito Santo constrói. Irmão, se tem alguém que é perfeccionista, guarde isso no teu coração. Se tem alguém nesse universo que é o mais perfeccionista de todos, tudo que ele faz é perfeito, ele não mexe com nada sujo, ele primeiro limpa para depois edificar e construir, é o Espírito Santo. Ele não vai edificar nada sobre entulho, sobre espinho e abrolho. Não, ele limpa primeiro o terreno. Primeiro ele faz uma limpeza no terreno. E aí é onde muitos se incomodam. Ah, eu tô orando em línguas.
O Senhor começou a falar umas coisas para mim, eu nem sabia disso. Eu comecei a orar em língua, o Espírito Santo começou a me confrontar. Ele está limpando o terreno, irmão. Permaneça. Depois que ele limpar o terreno, ele começar a construir e ele começar a colocar fundamento na sua vida, aí eu vou dizer uma coisa para você. Aí começa a verdadeira obra do Espírito Santo na nossa vida. E olha, eu sempre falo para as pessoas que entram nessa prática, não fica preocupado com a casa do vizinho, não, irmão. Fica não. Isso aqui é algo que nós vamos levar até Jesus vir buscar a igreja ou até você morrer. Tem pessoa que fica ansiosa por resultados rápidos. Nada que é rápido é duradouro. Você já viu alguma coisa rápida ser duradoura? Não é, irmão. As coisas mais duradouras nessa terra levam anos para ser construído. E como você quer que Deus levanta algo na sua vida, que ele edifica algo na sua vida, que vai durar por toda a eternidade em 2, 3 meses? Não tem como não, irmão. Não tem como. Alguém se forma na faculdade em 3 meses? Tem curso aí que vai 5 anos, depois é PhD, é mestrado, a pessoa tem que continuar estudando. E por que, com respeito às coisas de Deus, às coisas celestiais, nós queremos entender instantaneamente em 2, 3 meses tudo? Não, irmão. Tem coisa que o Espírito Santo vai levar meses para plantar no teu espírito. Mas só que eu vou dizer algo para vocês agora. Segura essa chave aqui. Aquilo que o Espírito Santo implementa no teu espírito, aquilo que ele ministra no teu espírito, diretamente, sem intermédio de homem nenhum, aquilo que o Espírito Santo fala com você e ele coloca no teu espírito enquanto você ora em línguas, é para a eternidade. Os fundamentos que o Espírito Santo colocou dentro de mim, está aqui até hoje, já faz mais de 20 anos. Nem o diabo, nem circunstância, nem o porvir, nem luta, nem provação, nem teste, nem tribulação roubou aquelas palavras que ele falou comigo quando eu estava lá no meio do mato, orando o dia inteiro sem sentir nada. Eu lembro até hoje dessas palavras. Eu estou vivendo essas palavras depois de 20 anos. Agora, o que é rápido, o que é do homem, o que é palha, madeira, feno, o fogo vem e consome. Agora, o que o Espírito Santo edifica, o apóstolo Paulo falou. Você sabe o que o Espírito Santo vai edificar na sua vida? Ouro, prata e pedras preciosas, metais preciosos, metais duradouros. Essa é a obra Só, do Espírito Santo. glória a Deus. Só para responder da Gisele, que diz que ora poucas palavras, fica na dúvida. Gisele, muitas pessoas no começo ganham uma sílaba só, mas continua que vai desenvolvendo e vem mais palavras. Muita gente fica na dúvida e diz, fala só umas palavras, só 2 sílabas. Continue, não tenha dúvida. Pode continuar, pastor Fabrício, só queria responder a irmã Gisele. No começo eu falava só assim, ó, canta labachúria, canta labachúria, canta labachúria, canta labachúria, canta labachúria. Eu falei, meu Deus, vou ficar 2 horas falando canta labachúria, canta labachúria, canta labachúria. No segundo dia eu falei, canta labachúria amarrar. Mais uma. Aí eu continuei, canta labachúria amarrando, agora veio um monte. É assim, irmã, é um rio. Você tem que deixar a água aí fluindo, e fluindo, e fluindo. Amém? Então, edificação, tá? Edificação pessoal. Então, continua. Às vezes vem só 2 palavrinhas. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Irmã, bababababababarabarabara. Daqui a pouco solta. É que vocês também prendem. Não pode prender. Tem que bababarabassore cantere. No final da live eu quero fazer uma oração e nós vamos desentulhar tudo que vocês estão entulhados aí. E vai ter gente que vai falar variedades hoje. Mas vamos correr aqui. Então eles falaram língua para edificação. No versículo 4 de Atos, capítulo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, quando eles Amém. ficam cheios do Espírito Santo, como que é? Cada um fica de um jeito, né, pastorais? Eu faço assim, ó. Dá um choque. Eu fico cheio de Espírito. Irmãos, quando eu fico cheio de Espírito Santo, irmão, eu tenho vontade de correr, de pular. Eu fico doidão. Quando eu fico cheio de Espírito Santo, eu escuto umas palavras do Senhor, eu quero liberar. Vira uma metralhadora de versículo, começa a vir um monte de versículo no meu espírito, eu quero falar quando eu estou cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, é assim na nossa igreja aqui, todas as quarta-feiras nós nos reunimos para orar 2 horas em línguas, com o louvor ligado, os irmãos ficam, um fica sentado, outro fica caminhando no salão, o outro deita,
só não pode dormir. Eu falo para os irmãos, só não vale dormir, né? Pelo amor de Deus, deixa de dormir em casa. Então, eu só vou explicar para vocês o que aconteceu ali no cenáculo. Quando a gente chega na igreja, um chega cansado do trabalho, outro chega atribulado, outro chega, né? A carne quase que não quer que você vá para a oração. A gente chega assim, ó. Xerecantaramaxorecantaremassoriandere. Eu mesmo, eu sento na cadeira e eu fico me mexendo assim, ó. Às vezes é meio maçante. Às vezes é meio maçante mesmo, né? E xerecanta, às vezes eu fico pensando no boleto que tem que pagar no outro dia, eu fico pensando no compromisso que eu marquei com outra pessoa, eu fico pensando numa viagem que eu tenho que fazer, choricanta. Minha mente fica pensando um monte de coisa. Mas, irmãos, dá ali uns 40 minutos, uma hora, a alma calma e vem um vento. Aí o Espírito Santo fala assim: ei, aquilo que está escrito na palavra, ou às vezes eu estou precisando de uma direção, ele fala, ó, vai lá e fala tal coisa com tal pessoa, enquanto eu estou orando em línguas. Aí, meu irmão, eu fico cheio do Espírito Santo. Passa uma hora, eu sinto a unção, aí eu dou mandada, aí eu começo a falar meio alto, ei, rachei, cantar naná, ei, os irmãos, eu já falo para os irmãos, eu até começo a orar em língua meio quietinho, mas eu não consigo continuar quietinho. Porque você começa a orar em língua pela fé, o Espírito Santo te enche. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Aí a Bíblia fala aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, no versículo 4, e passaram a falar outras línguas. Repita comigo. Outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Opa! Mas peraí. O Espírito Santo entra ali no cenáculo no versículo 3. Aparecem línguas de fogo, pousa uma sobre cada um deles. Eles começam a falar em línguas. Aí eles ficam cheios. E aí a Bíblia narra que eles passam a falar outras línguas com a permissão do Espírito Santo. Vocês entenderam aqui? A primeira língua que ele recebe de fogo, eles recebem e eles falam a hora que eles querem. Eles ficam lá falando. E sempre, já pensou? 120 discípulos falando em língua ao mesmo tempo. O Espírito Santo começa a encher os caras, começa a encher os irmãos, começa a encher os irmãos. Aí, sabe o que acontece? Foi estratégico. Ali na festa do Pentecostes, tinha pessoas de várias nações ali, entendeu? E Deus inaugura a igreja de Jesus Cristo na terra. É ali em Atos 2. Irmão, toda inauguração de uma loja, de um empreendimento, às vezes uma igreja, vai inaugurar a igreja, não faz uma festa? Não é uma festa? E por que a inauguração da igreja de Jesus Cristo não ia ter algo espetacular, explosivo? Claro que ia ter. Você acha que Deus ia encher aqueles 120 discípulos? Eles ficaram 10 dias trancados no cenáculo. Você acha que Deus ia deixar eles mais um dia trancado lá? Não, irmão, chegou a hora de sair para fora. Eclésia, para fora. Jesus falou, Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, dunamis. Aquela palavra poder, ali no grego, significa dunamis, dinamite, poder explosivo. Jesus falou, e recebereis poder explosivo ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, isso que aconteceu ali em Atos 2. Eles falaram em línguas para edificação pessoal, e aí eles ficaram cheios do Espírito Santo, e aí tinha muitas pessoas que precisavam ouvir o evangelho, mas eram pessoas estrangeiras. O que Deus fez? Levantou um homem. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Atos 2:5. Vamos lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Era muito estrangeiro, hein, irmão? Porque uma vez por ano, os judeus esparramados no mundo inteiro tinham que ir em Jerusalém para a festa. Era um ajuntamento, uma vez por ano. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando?
E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panflia, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Não tinha só judeu. Amém? Não tinha Amém. só judeu. Tinha árabe, tinha cretense, tinha pessoas de outras nações. Jerusalém era uma cidade, até hoje, né, irmãos? Israel é o epicentro do mundo. As nações ficam de olho em Israel, em Jerusalém, a cidade de Deus. Não é à toa, naquela época também, Jerusalém era alvo dos olhos dos etíopes, povos distantes. Naquele dia, Deus estava inaugurando a igreja e ele queria mostrar para o mundo e para as nações que ele estava enchendo a sua igreja com o Espírito Santo e que Jesus tinha ressuscitado. Então ele precisava de um sinal miraculoso. Aí, no versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns com os outros. O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. As pessoas viram os discípulos lá no cenáculo, eles saíram para fora, né? Eles saíram para fora como? Ora balabassuri, ande coxendaraná, sore canta lamachá. É quando o Espírito Santo vem, não tem como não rir de alegria, a unção de alegria vem mesmo. Um chora, o outro ri, o outro pula. Ei, vocês estão achando que foi diferente lá no cenáculo? Se hoje nós sentimos uma unção desse tamanhozinho assim, não fica ninguém de pé. Agora vocês imaginam o cabode de Deus que desceu naquele cenáculo. Meu Deus do céu. Só de pensar, pastoraço, eu já embriago. Imagina o tanto de anjo que entrou no cenáculo com um garrafão de vinho do Espírito Santo. Bebe, toma aí, Pedrão. Você não vai negar nunca mais Jesus, rapaz. Você precisa chapar no Espírito Santo para você não negar mais Jesus. Você vai morrer por ele, rapaz. Se enche aí. Se enche aí. Tomé, você nunca mais vai duvidar, Tomé. Toma desse vinho aí, Tomé. Foi mais ou menos isso. E aí as pessoas olharam os apóstolos cheios do Espírito Santo, igual alguns de nós ficamos nas nossas reuniões de avivamento, e aí aqueles homens ímpios não eram nascidos de novo e eram estrangeiros. Falou, esses homens estão bêbados. Que é isso? Estão bêbados. Aí aqui no versículo 14, vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11. Irmão, se eles se levantaram, porque eles estavam tudo calambiando e caído. Erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês vêm pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Ou seja, qual era a terceira hora do dia para o judeu? Era de manhã, né? De manhã, era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Eles ficaram escandalizados porque falou, vixe, esses caras aí não esperou nem a tarde, ó, já estão aí tudo bebão logo cedo, um monte de cachaceiro. E Pedro falou, peraí, não é o que vocês estão pensando, não. Nós estamos chapados sim, mas é o outro vinho. É 9 da manhã, nós bebeu a noite inteira. Aí ele fala, o que acontece foi o que dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí o que acontece? Eles falaram outras línguas, é a terceira operação das variedades de línguas, e aquelas pessoas estrangeiras ouviram na sua língua materna. Foi necessário para chamar atenção. E chamou ou não chamou atenção? Porque a Bíblia fala que eles ficaram perplexos. O apóstolo Pedro estava lá, xerecatalamassou. E o cara, rapaz, eu estou ouvindo ele falar árabe. Eu estou ouvindo ele falar E ele está falando coisas a respeito de Deus. Foi uma manifestação. E a Bíblia fala que 3.000 pessoas se converteram com essa manifestação poderosa do Espírito Santo. Vai acontecer sempre língua, sinal para o incrédulo?
Não, não vai acontecer sempre. Geralmente, é um sinal, é uma operação do Espírito Santo que ocorre muito com quem é envolvido com missões, missionário, quem prega em outros países, quem prega para estrangeiros, entendeu? O nosso grande mentor e o grande ensinador desse fundamento, que foi o apóstolo Dave Robertson, um americano dos Estados Unidos, ele contou uma experiência particular dele, e eu vou contar uma minha também, com respeito a línguas que você fala e a pessoa entende em outro idioma. O Dave Roberts disse que estava pregando num canal de televisão certa vez, lá nos Estados Unidos, e esse canal de televisão ele estava sendo transmitido para várias nações, certo? E ele disse que no meio da ministração que ele estava fazendo naquele programa de TV, o Espírito Santo desceu sobre ele no auditório. Ele disse que ele sentiu a unção do Espírito Santo. E ele começou a falar em línguas. E começou a olhar para a câmera. E ele ficou por alguns minutos falando em línguas num canal de televisão. E diz que na mente dele, ele pensando: nossa, que vergonha. As pessoas vão achar que eu sou um pastor louco. No meio de um programa televisionado para vários países, eu começo a falar em línguas e ninguém está entendendo nada. E aí ele pegou, parou de falar em línguas, certo? E ele esperou uma interpretação, o Espírito Santo não deu interpretação para ele, mas ele continuou o programa normal, mas ele ficou apreensivo. O que esse pessoal vai pensar? Que eu sou meio doido. No meio de uma entrevista, falar em línguas assim. Irmãos, no finalzinho do programa, tocou o telefone do programa. Uma pessoa de outro país diz que, num devido momento, o Dave Robertson parou de falar em inglês, porque era legendado, né? Parou de falar inglês, e ele falou na língua da pessoa e falou que essa pessoa estava sendo curada. Aí a pessoa falou assim: ei, tem uma pessoa de outro país aqui falando que você falou que ela tá curada, que ela para tomar posse agora. Aí o David falou: não, não falei nada, não. Eu não lembro de ter falado que ninguém estava sendo curado, não. Não, foi no momento que você interrompeu a pregação e você falou para essa pessoa. Ela ouviu na língua dela. Então, esse é um sinal para o incrédulo. A pessoa foi curada e recebeu Jesus como Salvador e ela foi abençoada. É comum isso acontecer? Não. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu tenho um primo meu, presta atenção, eu tenho um primo meu que ele é filho da irmã da minha mãe, a minha tia, que é casada com um japonês. Ela casou com um japonês e foi para o Japão há muitos anos atrás, quando muito brasileiro ia para o Japão. Eles ficaram lá 12 anos no Japão. E esse primo meu, ele nasceu no Japão. Ele é brasileiro, mas ele nasceu lá, porque a minha tia é brasileira e o pai dele é japonês. Ele nasceu lá. Então, ele estudou até os 12 anos no Japão. Ele estudou na escola brasileira e na escola japonesa. Ele sabe escrever, ele sabe falar, ele sabe os 3 dialetos do japonês, né? Ele falou para mim. Porque ele foi até adolescente, né? E eles vieram embora para o Brasil. Esse primo meu, ele sabe tanto japonês que lá no Japão ele era intérprete da família toda, quando precisava ir no médico, qualquer coisa. Enfim, o Japinha manja mesmo. Hoje ele já tem uns 20 anos de idade. E ele se converteu, esse primo meu. Se converteu, ele estava indo lá na igreja, né? Congregando e tudo. E ele começou a orar em línguas. Ele falou assim: ô primo, vocês falam tanto de orar a noite inteira no mato, eu quero ter essa experiência de orar a noite toda no mato. Eu falei: vambora, uai. Você vai dar conta? É a noite toda. Nós vamos começar às 7 horas da noite e vamos até 6:30 da manhã. Não, vambora, vambora. É jovem, né? Tem 20 e poucos anos. E eu que pensei, eu falei, meu Deus, ele aceitou. Será que eu vou aguentar orar a noite inteira? Eu falei, você vai aguentar, rapaz? Vou. Vamos. Então vamos. Então vamos. Aí eu falei, vamos, então, vamos. Eu falei, Senhor, me dá uma garrafa de café. Aí foi eu, ele e meu filho. Nós fomos numa mata.
lá no interior de São Paulo. E aí eu sentei no banco e comecei a falar em línguas. Ore canta lamassore, acendemos uma fogueira. Ore canta lamassore andere. Irmãos, eu fiquei umas 2, 3 horas orando em línguas. Depois de quase umas 3 horas orando em línguas, já era umas 11 da noite. Eu senti uma capa me abraçou. Literalmente. Eu senti que uma capa me abraçou. Do jeito que eu estava sentado naquele banco, eu fiquei assim, ó, imóvel. E eu comecei a falar umas palavras que eu nunca falei antes. Eu comecei a orar umas línguas, variedade. Eu comecei a falar variedade de línguas. E eu, que já experimentei um pouco desse mover do Espírito, o que eu pensei? Eu falei, alguma coisa o Espírito Santo vai fazer aqui. Ou ele vai me dar uma revelação, ele vai falar algo para mim, ou algo vai acontecer. E aí, eu fui pedir para o meu filho pegar mais madeira, depois que eu senti essa unção, e eu fiquei orando. Ora mandarechandacaturama, orecotemanachurequei. E eu ficava orando assim, e os meninos ficavam olhando para mim assustados, e eu falei, eles que quiseram vir orar comigo no mato, agora eles vão ver que nós não hora de brincadeira, não. Aí, irmãos, eu fui falar pro meu filho, pega mais madeira que o fogo tá apagando. Eu não consegui falar em português, saiu em línguas. Eu fui chamar o meu filho, o Arthur. Quando eu pensei na minha mente, Arthur fez assim, ó. Aí eu fiz assim pra ele. Chamei, vem aqui. Aí eu escrevi no chão. Não tô conseguindo falar em português, é um mover do espírito. Não sei que hora que vai passar. Vai pegar mais madeira. Vai logo. Escrevi no chão. Aí meu filho olhou para mim, fez assim, ficou me olhando estranho, e eu olhando para ele, irmãos, é coisa do espírito. Só quem mergulha nesse rio vive essas loucuras do espírito, irmão. É doido. Uma experiência boa. E eu fiquei. Foi ali meia hora, 40 minutos, uma hora, eu não conseguia falar português. Esse meu primo, ele estava meio longe lá, sentado numa rede, aí ele foi chegando perto de mim. E ele foi fazendo assim, ó, tipo meio colocando no ouvido. E eu fiquei olhando para ele e eu continuei falando em língua. Aí ele começou a chorar. Eu falei, pronto. Acabou de receber o dom de interpretação de línguas, o menino. Aí ele veio e falou assim, eu tô ficando louco. E eu fazendo assim, ó. Eu não conseguia falar em português, aí eu chamei ele e escrevi no chão, na terra. Não tô conseguindo falar, fala aí o que tá acontecendo com você. Aí ele falou pra mim, você tá falando em japonês. Eu tô entendendo tudo que você tá falando no dialeto japonês. Aí eu comecei a chorar também. E eu chorei, eu falei, meu Deus, tô falando japonês, senhor. Quando foi 2 horas da manhã, passou um pouco esse mover, eu voltei a falar em português, chamei eles e falei, primo, o que você entendeu a hora que eu tava orando? Ele falou, rapaz, você falou essas palavras em japonês. Eu sou como uma águia, como um pássaro. Eu voo, eu pego o voo para um lado, eu pego o voo para outro lado. Eu vou entrar e sair nos lugares, porque é o Senhor que vai me levar. Na verdade, era para mim mesmo a profecia, o Senhor falando para mim de algo que ele ia fazer na minha vida e que isso está acontecendo hoje. Que era para eu não me importar, que eu ia ser como um pássaro, que eu ia ter que voar para um lado e para o outro, entrar e sair nos lugares, porque ele ia me enviar. Aquilo ali marcou o coração do meu primo. Eu falei: "Primo, bem-vindo às loucuras do evangelho". Cara, quando a gente mergulha na oração em línguas, acontece, a gente só precisa estar disponível para o Espírito Santo, buscando a presença e envolvido nas línguas para edificação pessoal. Nós estamos ali nós estamos 3, 4 horas orando em línguas, buscando a Deus, buscando, se enchendo do Espírito Santo. E o Espírito Santo me usou para falar a língua, sinal para o incrédulo. Falei em japonês. Qual outra vez que eu falei em japonês? Nunca mais. Foi só aquela noite, né? Mas foi um sinal de Deus para mim. Aquilo, eu sabia o porquê que o Espírito Santo estava falando sobre voar e ir para todos os lados e entrar e sair. Depois ele me deu um discernimento maior dessa palavra profética.
Então, quando nós estamos falando em línguas, sinal para o incrédulo, ou língua de interpretação, nós estamos falando as grandezas de Deus. Amém? Essa é a terceira operação das línguas, sinal para o incrédulo. Você pode falar espanhol, você pode falar. Se tiver um castelhano perto de você, pode ser que você fale. Não tem problema não. Se o Espírito Santo cair em você, meu irmão, você vai desenrolar um castelhano lá para pregar o evangelho. Vai ser um mover do Espírito Santo para um fim útil, para a edificação da igreja ou para a salvação de alguém, ou para alguém ser tocado por Deus. Agora vamos falar da quarta operação do falar em línguas, que é língua de intercessão. A quarta operação da variedade de línguas. Abre comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Amém? Vamos rapidinho lá, Romanos 8, 26. Nós Amém. já estamos com 55 minutos aqui na live. Alguns 55. entraram no meio. Gente, vai ficar gravado. Não fica preocupado se você perdeu algo, vai ficar gravado. E eu acho que você tem que assistir a primeira, depois assistir essa com calma, tá? E eu gostaria muito que vocês acompanhassem os textos que nós estamos citando aqui, né, pastorais? Nós estamos falando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ninguém está inventando a roda. Eu estou acrescentando experiência particular. Eu estou apenas acrescentando na mensagem da palavra, tá bom? Aqui nós não criamos doutrina com experiência particular, porque experiência particular cada um tem a sua, por isso que não pode ser via de regra, tá? Eu gosto muito de orar no mato, você pode orar no quarto, você pode orar no carro, você pode orar na igreja, na reunião de oração. Irmãos, experiência, Deus, cada um tem a sua, não é doutrina, não é via de regra, mas o espírito é o mesmo, isso sim. O fundamento é o mesmo. Orar em línguas para edificação pessoal é para todos. Falar em línguas para interpretação, nem todos vão falar. Interpretar línguas de interpretação, nem todos também. Vão falar em línguas sinal para incrédulo? Também nem todos. Depende, Deus vai te usar, vai depender do seu chamado, vai depender da ocasião, vai depender do propósito específico ali no lugar. Mas uma das como fala assim, uma das ferramentas, né, uma das chaves para você acessar essas variedades de línguas vai ser sempre a língua de edificação pessoal. Se você não está habituado com a prática diária da língua para a sua edificação própria, vai ser muito difícil o Espírito Santo te pegar para você ser tomado em línguas e não conseguir falar em português e ficar intercedendo por alguém. Você vai se assustar. Sabia, pastor? Tem irmão que assusta. Teve um irmão que assustou um dia que ele ficou falando em língua. O Espírito Santo tomou ele não conseguia falar em português. O irmão disse que pediu para Deus para parar. A alma dele desesperou. Nossa, nunca mais vou conseguir falar em português. Começou a pedir em pensamento: para, Senhor. Não, eu quero voltar a falar em português. A unção foi embora. Então, eu acho que a gente precisa se doar, se envolver com o Espírito Santo, para que essas experiências não te assustem. Ao contrário, irmão. Quando o rio fluir, isso é nada. Não vai querer pular para fora da água, não. Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 26. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos lá. O apóstolo Paulo fala: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, de uma maneira sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. Olha, essa quarta operação do falar em línguas, das variedades de língua, é a línguas que se tornam gemidos inexprimíveis. Ó, nessa quarta operação, ela tem dois viés. O que é dois viés? Irmãos, quando eu falo em línguas, quando eu oro em línguas, estou na prática de orar em línguas, o Espírito Santo, tanto ele intercede por mim, que o apóstolo Paulo fala, ele intercede por nós, ele falou no plural,
Ele intercede por nós. Então, quando eu estou orando em línguas para edificação pessoal, há sim uma intercessão do Espírito Santo pela minha própria vida. Porque ele sonda o meu coração, ele sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida, ele sabe os planos de Deus para a minha vida, e ele sabe como ninguém se eu estou projetando, se eu estou caminhando fora do plano de Deus. Ainda que eu esteja fazendo coisas para Deus, mas de repente eu posso não estar fazendo algo que Deus falou para eu fazer, que Deus projetou para eu fazer. Nós somos muito assim, às vezes a nossa ansiedade, ela nos tira fora do propósito. Às vezes o Senhor coloca uma impressão no teu coração para você fazer algo para ele, mas ele não fala tudo de uma vez, então ele não te fala como, o modo e o tempo. Aí quem que cria o modo e o tempo, pastorato? Nós. Às vezes o Espírito Santo fala isso aqui conosco, nós achamos que ele já falou tudo. Aí o ansioso sai lá desesperado. Por exemplo, o Senhor vem ao Ariston e fala assim: Ariston, eu vou te usar para ganhar muitas almas no Nordeste. Vou dar um exemplo. Aí o Ariston fala assim: pronto, Deus já falou. Amanhã mesmo já vou comprar passagem, vou para o Nordeste, já vou fazer uma cruzada evangelística. Não, calma, irmão. Ele falou que vai, ele não falou como ele vai fazer isso, ele não deu os detalhes ele vai dando com o tempo, à medida que vão se edificando em cima daquela palavra, entendeu? Então, às vezes o Espírito Santo ele entra nessa intercessão por nós, porque de repente o Espírito Santo vê que a pessoa está colocando os pés pela mão, ela está sendo ansiosa, ela está fazendo algo bom, mas não é o tempo, não é a hora, não é daquele jeito. Tem muito de nós que queremos fazer as coisas de Deus do jeito do homem, do nosso jeito. As coisas de Deus é feita do jeito de Deus. Como? Deus falou para você fazer, continua com ele que ele vai falar como fazer. Tem gente que fica com Deus só até o momento que Deus fala para fazer. Aí ela já vai, bate a porta na cara de Deus, sai do quarto, sai do período de oração e fala: bora fazer agora. E sai fazendo um monte de burrada. Tem pessoas que fazem dívidas que Deus não mandou fazer, mas é para obra. Mas Deus não mandou você fazer dívida. Ele falou para você fazer, mas você tinha que continuar em Deus, continuar orando em línguas até que o recurso viesse, meu irmão. Não foi Deus que falou? Por que que você ia fazer? A ansiedade, ela é a ladra das bênçãos, ela rouba muita gente do propósito. Então, o que muitas pessoas não entendem, que elas precisam estar no lugar, permanecer nesse lugar da prática da oração em línguas e permitir que o Espírito Santo interceda por você, para te alinhar ao propósito, arrancar de você tudo que não está no propósito. O segundo viés da língua para intercessão é quando o Espírito Santo toma você e ele te leva a orar em línguas, você está orando em línguas, mas ele pega aquela oração e ele leva ao Pai em favor de alguém. Alguma pessoa, algum irmão, algum parente, algum amigo, alguma pessoa do seu convívio naquela hora, naquele momento, está passando um apuro, uma cilada de Satanás, e o Espírito Santo te toma. É igual aconteceu comigo. De repente eu tô orando em línguas ali, né? Ore, canta lá, massure, canta lá, massure. Daqui a pouco vem alguém na minha mente. Já aconteceu isso com você enquanto você estava orando em língua, pastor? Você está orando em língua normal, daqui a pouco vem uma pessoa na tua mente. Já aconteceu isso com você? Sim. Já aconteceu comigo também. E não muda o ambiente, não muda a unção? Na hora que vem a pessoa na tua mente, dá uma autoridade, dá vontade de você. Parece que você está batalhando por aquela pessoa e o Espírito Santo coloca coisas para você orar, mas você começa a orar em línguas. Ora baracanda, arabaçô. Parece que aquela pessoa está na tua frente. É um mover de intercessão em línguas. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo está agindo na vida daquela pessoa. Sabe por que é instantâneo? Porque em línguas o diabo não entende. É uma intercessão que o diabo não trava. Uma coisa é eu orar agora em português, Senhor, opera no pastorado, haja naquela causa dele. O diabo está ouvindo. Aí o diabo vai lá e fala: não, não vou deixar. É a, é a mesma situação que aconteceu com Daniel. Daniel orando 21 dias e o principado da Pérsia interrompendo a oração que Deus já tinha respondido, porque o diabo ouviu a oração de Daniel. Mas quando a intercessão é em línguas,
O diabo ouve, mas não entende, fica perdido. Então o Espírito Santo ele é livre para operar, os anjos são livres para operar na vida daquela pessoa que o Espírito Santo está te levando. Agora, ó, entenda uma coisa bem séria aqui. Tem pessoas que falam assim: ah, eu tenho o dom da intercessão, eu vou interceder por tal pessoa em línguas. Irmãos, por mais que você queira, não é assim. É o Espírito Santo que se move, é uma unção. Também é algo específico, tá? Não é todas as vezes que você vai falar em línguas que o Espírito Santo vai te usar para interceder por alguém. É um mover do Espírito. Só a língua de edificação pessoal que você usa a hora que você quiser, segundo a tua vontade. Mas a orar em línguas para intercessão, sinal para o incrédulo e para interpretação, é a hora que o Espírito Santo se move em você e através de você para um fim útil. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Agora deixa eu contar uma experiência aqui. Logo no começo, quando eu comecei a orar bastante em línguas, né? Eu era envolvido com um grupo de irmãos que oravam muito em línguas também. E na minha família eu fui o primeiro a se converter, eu fui o primeiro a ter uma experiência com o Espírito Santo, eu fui o primeiro a falar em línguas na minha família. Fui eu primeiro, depois foi minha mãe, depois foi o meu pai e por último o meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão que ele é mais velho 1 ano e meio que eu. Quase, quase que não é mais velho. Deus fez assim. Eu fui o pioneiro na minha casa. Eu fui o primeiro a convertir, eu fui o primeiro a buscar a Deus, eu fui o primeiro a se encher do Espírito Santo, fui o primeiro a falar em língua. Depois Deus foi pegando minha família, pegou minha mãe, com muito custo pegou meu pai não gostava de crente, meu pai gostava de boteco, meu pai gostava de beber, meu pai zombava de crente, né? Aí o Espírito Santo pegou ele. E por último, o meu irmão. O meu irmão, ele bebia muito, já desde os 16 anos de idade. Meu pai doutrinou ele. Eu era o mais velho, meu pai levava meu irmão para o boteco com 15 anos de idade, né? Homem ignorante, ímpio, né? Vai fazer isso com o filho. Então, meu irmão, ele sempre foi muito dado à bebida, bebia demais. Ele tinha uma moto. Lá no interior de São Paulo, no interior, né, irmãos, há 20 e poucos anos atrás não usava nem capacete, ninguém tinha carta. Pastor Ars é dessa época, a galera andava de moto sem carta, era coisa rara ter habilitação. Ficava empinando moto, né, pastor? Empinando as motos, fazendo rastro de moto. Quem nunca, né, participou dessas ganguinhas da moto? E meu irmão era desses. Só que eu já estava mergulhado no Espírito Santo. Eu tinha uns 16 para 17 anos, meu irmão já tinha 18, né? Ele comprou uma moto e minha mãe era terrível quando ele saía com essa moto, porque ele bebia mesmo, ele bebia com os amigos, ele saía de moto. Aí, irmãos, um dia eu estava numa reunião de avivamento e no final da reunião, o irmão que estava ministrando, o pastor, ele falou assim: e o Espírito Santo está se movendo aqui, há uma unção de intercessão. Na hora que ele falou isso, eu lembrei do que o Dave Roberts tinha falado sobre a língua de intercessão. E ele falou assim: o Espírito Santo vai colocar alguém agora no teu coração para você orar por essa pessoa, porque ela precisa agora dessa oração. Há uma unção para isso. Então, quando houve essa unção coletiva na igreja, aí na hora, você sabe o que aconteceu? Na hora, era umas 9h40 da noite, o Espírito Santo colocou o meu irmão, falou o nome dele, o Wellington. Ora pelo Wellington agora. Irmãos, na hora que eu fui orar pelo meu irmão, comecei a chorar e falar em línguas. Quase que um gemido. E vinha meu irmão. E eu batia assim na cadeira. Eu dava murro na cadeira. E aí eu consegui ver o diabo querendo tocar ele. E aí eu comecei a pisar no chão com autoridade. Irmão, não era uma língua de edificação pessoal. Eu não estava orando para me edificar. Aí tinha uns irmãos do meu lado também orando assim. Tinha uma irmã que caiu no chão e começou a chorar e gemer. Aí eu falei, vixe, aquela irmã ali. Parecia que a irmã ia explodir. Ela caiu na hora no chão em intercessão. E eu também ajoelhei e fiquei dando murro na cadeira e orando. Irmãos, eu tive essa experiência. Deus me usou para interceder pelo meu irmão. Naquele dia, acabou a reunião, saí da reunião,
Eu andei um pouquinho, naquela época nós não tinha muito celular, né? 20 anos atrás, quem tinha celular era só magnata, só quem tinha o dinheiro, aquele Motorola grande. Então, então vamos voltar 20 anos atrás. Eu saio do culto, vou embora. Quando eu tô chegando perto da minha casa, o meu pai vem de encontro a mim. Ô, vamos no hospital. Falei, por quê, pai? Uai, seu irmão bateu a moto. Falei, meu Deus. Eu cheguei a arrepio, sabe aquele arrepio ruim? Arrepio ruim. Falei, meu Deus, misericórdia. Falei, vamos lá, pai, o que aconteceu? 9h48 da noite. O meu irmão atravessou uma esquina, bêbado, com a moto dele. E um Fusca atravessou. Ele bateu na lateral do Fusca e ele estava com o capacete. Graças a Deus. Irmãos, ele bateu a cabeça na quina do Fusca. Fusca, lata pura, viu? Irmãos, eu fui ver o Fusca do cara lá, formou um buraco desse tamanho o capacete, afundou assim o teto do Fusca. Você sabe o que aconteceu com o meu irmão? Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele arranhou esse dedinho mindinho aqui. Arranhou o dedo mindinho. Na hora exata que o Espírito Santo falou, ora pelo seu irmão. Ora. Irmão, Rodrigo, eu acabei de explicar isso alguns minutos atrás. Se o Espírito Santo te mover e colocar alguém no seu coração enquanto você estiver no seu tempo orando em línguas, ele mesmo vai mover essa intercessão. Não é você que gera, é o Espírito Santo que gera essa intercessão. Vem algo muito forte dentro de você, vem um gemido, muitas vezes vai vir um choro, outras vezes vai vir uma autoridade, vem uma unção de autoridade enquanto você fala em línguas. Você está se levantando contra o demônio que está agindo na vida, contra a vida daquela pessoa. Então, irmãos, o meu irmão hoje é pastor, ele teve um encontro com o Espírito Santo. Isso aqui é algo para outro dia, mas ele teve um encontro com o Espírito Santo. No fundo da minha casa, ele chegou um dia embriagado, pediu para eu orar por ele. Eu orei por ele, expulsamos o demônio. Depois eu orei por ele de novo, a bebida foi embora, ele creu em Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. No fundo da minha casa, ficou até 4 horas da manhã, na unção de riso e rolando no chão. Ele rolava no chão e dava unção de riso. E ele começou a ter visão aberta. Ele falou que via anjos falando com ele. Essa foi a experiência do meu irmão logo depois desse acidente que ele teve. Para a glória de Deus, hoje o meu irmão é pastor e mestre de ensino na nossa congregação lá no interior de São Paulo. Pastor Wellington. Deus salvou ele. Só que o diabo queria matar ele, irmãos. E graças a Deus que nós já estamos nessa dimensão do Espírito, conectados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo pôde usar aquele dia. Irmãos, olha como que é o Espírito Santo. Eu não sabia que o meu irmão estava sofrendo um acidente naquela hora. Nem o pastor que falou que tinha uma unção de intercessão. Vocês estão entendendo? É essas coisas do Espírito. Entendeu? Não é nada provocado. Foi o Espírito. Amém? Então, o Espírito Santo me usou aquela vez, uma língua para intercessão. Foi instantâneo. Aí, sabe o que aconteceu? Aumentou minha fé. Pastor, essa experiência foi muito boa, porque eu fazia 6 meses que eu estava na prática da oração em língua. Sabe por que aumentou minha fé? Eu falei, meu Deus, isso é muito louco. Isso é viver Deus na realidade. Isso aqui é operar no reino do Espírito. Porque eu nasci de novo e aceitei a Jesus como Salvador na igreja presbiteriana, independente, que era uma igreja tradicional, uma igreja muito incisiva, e eles são muito firmados na palavra. Mas com respeito ao mover do Espírito, eles são um pouco mais acanhados. Porém, nos últimos anos agora estão se abrindo mais para o mover do Espírito. Mas na minha época, há 23 anos atrás, a igreja presbiteriana ela era um pouco, a batista também, né? Eles eram meio assim, eles tinham assim, não, né, calma, tem que analisar, ver se é de Deus, por experiências ruins que já tiveram, né? Então, eu agradeci a Deus que eu conheci essa chave, conheci o pastor Dave Robertson, conheci o pastor Irineu Grubert, que falava muito da adoração em línguas,
Eu entrei nessa prática, eu apliquei na minha vida. Primeiro, eu apliquei na minha vida. E aí depois o Senhor foi derramando na minha família, na minha casa, nos meus amigos e todo mundo que estava ao meu redor, os irmãos que iam na minha casa, eu orava por eles, eles eram batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E eu só tenho que agradecer e louvar o Senhor por todos esses anos que ele entregou essa ferramenta poderosa. Eu não sei, de repente, se não tivesse alguém para orar pelo meu irmão, e se não tivesse alguém conectado com o Espírito Santo, de repente o diabo tinha armado e levado ele aquele dia. O pastor Dave Roberts, ele falava uma frase muito interessante. Por que que uns morrem e outros não? Porque alguns têm um intercessor e outros não. É forte, hein? Então, é uma palavra, é uma ministração que ele fez sobre a intercessão. É uma pregação que ele fala a importância de você estar na brecha. Quantas vezes ele foi usado também pelo Espírito Santo, enquanto estava orando em línguas, a interceder pelos próprios filhos dele, que chegaram a usar droga, e Deus foi lá e libertou cada um. Quando Deus usou, ele conta até uma experiência, o Kenneth Reagan, vou falar mais uma experiência. Eu acho que muitos conhecem o Kenneth Reagan, escreveu vários livros, ele escreveu um livro sobre as línguas, né? O dom de línguas também. Bom, Kenneth Reagan conta a experiência que certa vez um homem estava orando em línguas, né? E ele tinha um amigo missionário. E aí ele diz que muitos anos atrás esse homem foi tomado numa intercessão e vinha no coração esse amigo missionário. Depois de alguns dias, eles conversando e se correspondendo por carta, o amigo missionário compartilhou com esse amigo pregador que tal hora da madrugada ele tinha entrado numa embarcação para ir para algum lugar, era num barco, e uma tempestade veio. E ele achou que ele ia morrer. Mas ele disse que determinada hora ele foi tomado a começar a orar em línguas também e repreender aquela tempestade, e não aconteceu nada demais, ele conseguiu chegar no lugar, aquela tempestade não afundou o barco. Aí depois esse amigo falou assim: exatamente nessa hora, o Senhor me acordou na noite e eu comecei a orar em línguas e chorar e orar por você. E aí o Espírito Santo levantou o missionário na madrugada para começar a orar e repreender a tempestade. Então, há uma conexão do Espírito Santo muito poderosa para quem se entrega à oração em línguas. Deus vai te usar para orar por muitas pessoas, muitos entes queridos, mas você precisa estar disponível para o Espírito Santo. Você precisa. E como você vai ficar disponível? Mergulhando nessa prática, mergulhando nesse rio, mergulhando. Irmão, e não ora provocando algo. Você tem que deixar o Espírito agir, irmão. Não tem como a gente começar a orar em língua já querendo provocar algo. Não, as coisas do Espírito, elas não são mecânicas, elas são espontâneas. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, com quem ele quer. Nós só temos que estar disponíveis. Espírito Santo, estou aqui. aleluia. Quem são os disponíveis? Aqueles que estão mergulhados na prática, aqueles que mergulham no rio do Espírito Santo. Esses são os disponíveis para ser usado para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Pastor Aston, Amém. eu acredito que Então, nós conseguimos chegar à conclusão desse assunto conclusão. poderoso. Quem não assistiu a primeira, é só para quem chegou depois e não pegou, essa é a parte 2 de uma live que eu fiz com o pastor Fabrício, as 4 operações das línguas. Na primeira ele falou de 2, e nessa ele falou de 2, ainda acabou pincelando as outras 2. Mas olha uma chave que ele liberou hoje, para fluir todas essas chaves, ou tudo do Espírito, você tem que estar na prática. Até os dons espirituais, o Kenneth Hagin, no livro Língua, que ele citou, ele diz que quando os dons se manifestavam com mais força, maiores curas, maiores milagres, era no período que ele orava mais em línguas. É uma chave. Então, essa live é para você. Você conhece alguém que tem dúvidas sobre línguas? Compartilhe tanto essa como a outra, que ele explica muito bem com texto bíblico, base bíblica, né? E contando as experiências junto com a base bíblica.
Quem quer receber uma oração do pastor Fabrício, fala amém, amém, só para me saber se você quer receber uma oração, que ele prometeu no meio da live que ia orar para destravar e receber variedade de línguas. Quem quer receber essa oração, vai digitando amém. E pastor Fabrício, fica à vontade para ministrar. Amém. Vai digitando amém quem quer receber uma oração. Amém. Para destravar. Nós estamos numa congregação de 70 irmãos aqui. Eita glória! Há muito poder de Deus a ser liberado. Irmão, amém, amém. Glória a Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Eu sei que você está sentindo aí. O pastor Ares também está sentindo um ventinho batendo no pescoço. E ele sabe que é o Espírito Santo, que ele chegou. E ele vem mesmo para concretizar e confirmar a palavra pregada com sinais. Jesus confirmava a palavra pregada pelos apóstolos com sinais e prodígios. Aleluia. Essa é uma noite de sinais. É uma noite de sinais. Você crê? Se você diz amém, então porque você creu. Então eu convoco cada irmão dessa live agora, aonde você estiver, se você puder, porque pode ser que esteja num lugar que não dá, no trabalho, mas se você puder fechar os seus olhos e só ouvir a nossa oração agora, se você puder fechar os seus olhos, abra o seu coração, que eu sinto que a unção de Deus vai te visitar aí, viu, irmã Ivone? Aí em Portugal, em nome de Jesus, vai visitar agora. O Espírito Santo não se limita a lugares físicos, ele está disponível em todo o globo terrestre, porque ele é Deus, ele está dentro de nós, ele está aqui dentro, o Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. Ei, vamos orar então. Pai, nós te agradecemos em concordância aqui com o pastor Ariston. Deus, nós estamos aqui agora com a tua igreja, o teu povo que está com fome, o teu povo que entrou aqui hoje sedento de águas vivas, faminto pelo pão vivo que desce do céu. O teu povo tem fome da tua glória, fome da tua presença, fome da cabode. Ah, Deus, é tempo de intervir, Senhor. Ah, Jesus, é tempo de aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, a tua noiva, o teu povo que tem buscado, Senhor. Eis, Espírito Santo da verdade, move em cada irmão agora, livra-os de todo engano, de todo falso profeta, todo falso mestre, todo falso pastor, todo ensinamento errado, diabólico, que quer roubar o coração do povo de Deus, tirar a atenção dos seus filhos de contemplar a face de Jesus. Todo ensino que rouba o povo da presença de Deus seja destronado agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que as mentes sejam libertas pela verdade viva do Evangelho, pela verdade viva do Espírito da verdade. Espírito Santo querido, derrama a tua unção agora como um óleo fresco. A quem me ouve agora, nessa live, derrama um óleo fresco agora. Óleo fresco, agora. Aquele que já fala em línguas, que vem agora variedades. Aquele que já fala em línguas, fale mais. Fale muito mais. E se você me ouve agora, abra sua boca em nome de Jesus Cristo e libera as línguas do Espírito Santo agora. No mande cantoro mochantere darato cotsonere mamama. E se você assistiu essa live, não fale em línguas, coloca a mão no teu peito agora. Em nome de Jesus Cristo, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê no teu coração, se você declara Ele como Salvador da tua vida com a tua boca, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Agora o poder do Espírito Santo em você. Flua agora o rio do Espírito dentro de você. Flua o rio de fogo agora. Receba em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Recebam a glória. Recebam o toque de Jesus.
Receba o fogo do Espírito Santo. Recebam agora, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui nessa live que a mão está esquentando. Outros agora mesmo vão ver a mão brilhando. Essa noite mesmo você vai ver sua mão brilhando. Tem alguém aqui com uma dor muito forte na lombar o dia todo, entrou nessa live sentindo essa dor. Você agora é curado agora. Essa dor vai embora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, o Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui que serão usados para ministrar batismo com o Espírito Santo. Coloca a tua mão aqui, ó, em direção à câmera. Coloca a tua mão em direção à câmera agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, que quando eles impuserem as mãos e determinarem em nome de Jesus que a pessoa seja cheia e batizada com o teu Espírito, em nome de Jesus, unge essas mãos com fogo. Agora. Recebam essa unção. Transfira essa unção. Em nome de Jesus. Você que não conseguia ficar mais de 1 hora orando em línguas, depois dessa unção, depois desse óleo fresco, você vai conseguir ficar horas e horas orando no Espírito Santo, e o Espírito Santo tomando você, tomando ele pela sua mão, tomando você pela mão dele, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo paz, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo noites e dias de unção, eu profetizo um tempo de avivamento na tua vida. Um tempo de avivamento, um tempo da enxurrada do Espírito Santo na sua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. O Senhor está voltando, o Senhor vai vir buscar uma noiva adornada, sem ruga e sem mancha, e o Espírito Santo, que é aquele que está preparando a noiva para Cristo, é o Espírito Santo que vai te purificar com esse fogo. Esse é o fogo purificador, fogo refinador. Ei, tem pessoas aqui, o Espírito Santo manda dizer, tem pessoas aqui sendo libertas de vícios pecaminosos. Ei, aquele vício que você não conseguia se livrar, irmão, mergulha no rio do Espírito, ora mais em línguas, adiciona jejum com o período de oração, e o Espírito Santo manda te dizer que você será livre desse pecado, livre, liberto. Fogo refinador toca a sua vida hoje. Fogo purificador, o fogo que nos livra de todo pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia! Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Sim, irmã Maria, a tua mão está brilhando, é um sinal para você saber que o Espírito Santo está se movendo na tua vida. É um sinal, minha irmã. Esparrama esse sinal. Fala que o Espírito Santo está te tocando. Fala que você está cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Quem sentiu a unção, quem sentiu o fogo, tem gente que está com a mão queimando, igual o Johnny. Aleluia. É um sinal para confirmar essa palavra. Se suas línguas forem renovadas, escreve aí. O diabo, ele é o ladrão da palavra. Ele vai vir querer roubar essa palavra que você ouviu nessa noite. Mas lembra do sinal. O sinal é para não deixar o diabo roubar essa palavra, mas deixa ela impregnar no teu coração. Que você crie convicção que o diabo não possa mais te tirar desse tempo de oração em línguas, que o diabo não minta mais para você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, muitos irmãos perguntaram nas minhas redes sociais na outra live. O meu Instagram é Fabrício M. Santos, com 2 S. Eu tenho lá alguns vídeos, em alguns lugares que o Senhor está me levando, eu estou ministrando o batismo no Espírito Santo para as crianças. Aleluia. Ei, candanamassou, querema. Você que tem filho, você que está nessa live, que está assistindo essa live e tem filho, coloca a mão no teu filho e você vai falar assim, filho, abre a boca e fala a linguagem dos amigos de Deus. E deixa, ele não vai estar imitando, ele não vai estar brincando com nada. Deus está visitando as crianças, o Senhor está batizando. Já disse o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens também, os vossos velhos terão visões. Amém?
Amém? O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Crianças, jovens, velhos, anciãos estão recebendo derramamento do Espírito. Amém? Eu ordeno em nome de Jesus, eu libero vocês. Coloque a mão sobre as crianças, irmãos. E coloque a mão e fala assim: seja cheio com o Espírito Santo agora. Fale em línguas. E vocês vão ver que os seus filhos, independente da idade, se tem 2 anos, 3 anos, os meus filhos começaram a falar em línguas já com 4 anos de idade, 5 anos, 4, 5 anos de idade já estava falando em línguas. Não tem idade. O Espírito Santo não tem idade. O Espírito Santo não tem Espírito Santo Kids e não tem Espírito Santo adulto. O mesmo Espírito Santo que está na criança é o que está em nós, é o mesmo Deus. Então, a mesma língua que nós recebemos, eles também recebem. É a mesma. Amém? Amém. Um avivamento está vindo e Deus está usando as crianças. Glória a Aleluia. Deus. Coloca Então a mão no entra lá. seu filho, minha irmã Líria. Manda, ordena para ele, fala, em nome de Jesus, filho, deixa o rio fluir, fala em línguas. Nós vamos levantar um exército de crianças falando em língua, pisando no diabo. O diabo está atacando as crianças, mas o Espírito Santo está pegando elas primeiro. Amém? Amém? O Aleluia. mundo não vai pegar o seu filho, porque ele vai estar cheio do Espírito Santo falando em línguas, na escola, na rua, com os amiguinhos. O diabo não vai tomar a nossa geração. Eles vão ser os futuros pregadores, os profetas que vão anunciar a vinda de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nossa. E amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, pastor Alisson. Glória Mais a uma Deus, vez eu quero pastor. agradecer de coração a oportunidade. Que Deus continue abençoando esse canal. Irmãos, Amém. contribua com esse canal. Irmãos, envie a oferta em nome de Jesus, irmão. Irmão, o lanche que você ia comprar, não compra não. Manda a oferta aqui para o Pastorais, porque tem um custo. E eu profetizo já um aparelho de câmera mais moderno, eu profetizo um computador moderno, porque esse canal está abençoando pessoas no Brasil e no mundo. Vamos investir na palavra, mandando uma oferta agora para o canal aqui do pastor Ariston Júnior. Você está semeando a palavra, você está se associando com esse homem de Deus, que Deus deu uma direção para ele, uma estratégia para levar a palavra aonde às vezes nós não vamos. Eu sei que essa mensagem está chegando aonde eu não vou. Nós somos limitados como seres humanos, mas o evangelho de Jesus Cristo não é limitado, o evangelho não está preso. O evangelho pode chegar. Deus colocou essa tecnologia aqui, ó, para nós saquear o inferno e despertar os nossos irmãos para o avivamento. Em nome de Jesus, eu quero contar com vocês, que vocês possam enviar a oferta. Irmão, às vezes R$ 10 para você é pouco, mas é muito. 10 mais 10 mais 20, nós vamos ampliar. E esses recursos vai ser para impulsionar esses vídeos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado, às vezes a tua oferta de 20, de 30, de R$ 50 vai abençoar mais 10. E vai abençoar mais 10. E nós vamos saquear Satanás. Ele vai perder em nome de Jesus, já perdeu. E o Espírito Santo vai conseguir tocar muitos e muitos e muito mais vidas. Nós estamos em 50, mas o Espírito Santo pode alcançar 200, pode alcançar 300. Seja você aquele que vai ser um missionário dessa palavra com a sua oferta, com a sua contribuição. Amém? Em nome de Jesus, deixa o Senhor te usar nessa área. Deixa o Senhor te usar. Pastorzão, tamo junto. Pastor Fabrício, quero agradecer. O pastor Fabrício, para quem não sabe, ele acabou de chegar de uma viagem do interior missionária, pregando, veio para Brasília. Na hora que começamos a live, ele tinha acabado de chegar tomando banho rápido para chegar na live. Obrigado, pastor Fabrício, por ajeitar. E entra lá no Instagram do pastor Fabrício, no vídeo que ele está orando por uma criança batizando, sendo para ser batizado com o Espírito Santo, e fala assim: ó, eu te vi na live. Eu te vi na live. Entra lá no Instagram dele e fala: eu te vi na live, foi uma benção. Conta o seu testemunho do que você recebeu aqui na live, lá no Instagram dele. Qual é o seu Instagram mesmo? Repete aí, pastor Fabrício. É @Fabrício M. Santos, com 2 S. É Fabrício M. Santos, com 2 S, no final. Amém? Pastor Fabrício, E brigadão, obrigado. eu estou me Pode falar. programando, pastor Aston, os meados de outubro, eu não tenho a data ainda, porque eu não comprei a passagem, mas eu tenho a direção, eu e minha esposa estaremos na Europa, nos meados de outubro. Eu vou passar por Portugal, Madrid e Londres. Então, se algum irmão tem vontade de se reunir, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, eu vou lá e nós vamos falar dessa mensagem para os nossos irmãos que estão lá na Europa sobre a prática da oração em línguas.
Glória a Deus. Tem muitos irmãos aqui de Portugal, da Espanha, tem uma irmã da Espanha que sempre está com a gente na live. Não sei se está aqui ao vivo, porque o fuso horário é diferente, né? Mas de Sim. Portugal, da Espanha. Olha aí, ó, avivamento para a Europa. Glória a Deus. Amém. Pastor Amém. Fabrício, obrigado, hein, Pastor Fabrício. Que Deus abençoe mais e mais sua vida, seu ministério, família. Então, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima live, Aleluia. pessoal. Fique com Glória a Deus. Deus. Em Toda a nome de honra e Jesus. toda a glória seja a Jesus, o nosso amado. Deus abençoe.